Olá! Hoje a gente vai embarcar numa jornada por algumas ideias bem profundas sobre a nossa vida interior e a nossa conexão com o mundo. Tudo isso inspirado no trabalho de Ruth Williams. Para começar, vamos partir de uma experiência muito pessoal, que eu acho que dá o tom da nossa conversa. Essa sensação de se olhar no espelho e de repente não saber mais quem está olhando para quem é algo bem desestabilizador, né? E é o ponto de partida para uma busca que é universal. E essa pergunta, quem olhava para quem, é a chave de tudo. Ela é a porta de entrada para a ideia de que existe um self, sabe, com S maiúsculo, como Carl Jung falava. Algo muito, mas muito maior do que a nossa personalidade do dia a dia. É aqui que a jornada para dentro realmente começa. E olha, essa busca muitas vezes começa de um jeito bem intenso. Geralmente, quando a gente confronta os nossos medos mais profundos. Tem uma fábula antiga que ilustra isso perfeitamente. Imagina só, uma aldeia inteira paralisada pelo medo de um dragão que vive lá longe, numa montanha. Ninguém nunca viu direito, mas o rugido dele domina a vida de todo mundo. Só que aí um jovem decide ir lá e confrontar a fera. E conforme ele vai se aproximando, uma coisa muito curiosa acontece. A percepção da ameaça começa a mudar. Fica claro que era a distância que alimentava todo aquele pavor. E a conclusão é simplesmente brilhante. Quando ele finalmente chega lá, o monstro aterrorizante não passa de um gatinho inofensivo. A realidade era totalmente diferente daquela imagem que o medo tinha criado. E aqui está o pulo do gato. Quando perguntam o nome do dragão, ele mesmo responde: "Eu sou o que poderia acontecer." Ou seja, nossos maiores medos são, na verdade, as ansiedades que a gente projeta no futuro. O monstro era uma criação da mente. Então, para ir além desse medo que a mente cria, a gente precisa de uma virada de chave, sabe? É preciso sair da ansiedade do pensamento e ir para a sabedoria do coração. É uma mudança de foco fundamental. E esse contraste nos leva a uma questão muito maior, né? Como que a gente mede progresso? A maioria das sociedades olha para o produto interno bruto, que é puramente material. Mas o Butão, por exemplo, foi pioneiro numa abordagem diferente: medir a felicidade nacional bruta. Ou seja, o bem-estar das pessoas. E esse é um ponto crucial que mostra como a nossa economia moderna pode, muitas vezes, ir na contramão da nossa busca por sentido. A insatisfação acaba virando um motor para o consumo, só que esse consumo nunca, jamais, vai satisfazer a nossa fome espiritual. Bem, a partir do momento que a gente começa a ouvir o coração, a nossa perspectiva se expande naturalmente. A gente para de focar só no eu individual e começa a sentir uma conexão profunda com toda a vida ao nosso redor. É uma metáfora poderosíssima do Jung, né? Ele dizia que na superfície nós parecemos ilhas separadas, mas se a gente olhar lá no fundo, no leito do oceano, percebe que estamos todos conectados por uma base comum, que ele chamou de inconsciente coletivo. A nossa separação é só uma ilusão. E o mais impressionante é que a própria ciência moderna está começando a confirmar essa interconexão de jeitos assim, de cair o queixo. Desde fungos com sistemas elétricos que parecem células nervosas, até raízes de plantas que se comunicam entre si, a natureza colabora de formas que a gente mal começou a entender. Pois é, esse sentimento de conexão abre a porta para uma ideia bem interessante, a de que talvez o universo se comunique com a gente de maneiras inesperadas, através do que a gente chama de coincidências significativas. Para a gente ter uma ideia, olha só essa história. É real e é incrível. 3 naufrágios em séculos diferentes aconteceram todos no dia 5 de dezembro. Em cada um deles, o único sobrevivente se chamava Hugh Williams. É uma coincidência que, sinceramente, desafia qualquer explicação racional. Então, para esse tipo de evento, existe um nome. É a sincronicidade. Um conceito que foi desenvolvido por Carl Jung, depois de várias discussões com ninguém menos que Albert Einstein, para descrever eventos que estão conectados por um significado, mas não por uma relação de causa e efeito. Ok, então se a gente está todo mundo conectado e o universo manda sinais, como é que a gente acha o nosso lugar nisso tudo? Qual é o nosso papel único? Sabe, a filosofia antiga já trazia uma resposta para isso. A ideia de que cada pessoa teria um tipo de guia interior, um daimon, que nos orienta em direção ao nosso verdadeiro propósito. É como se fosse um mapa interno para a nossa vocação na vida. Essa teoria vira o jogo completamente, né? Ela sugere que a nossa alma escolheu nossas circunstâncias de vida,
Nossa família, o lugar onde nascemos, porque tudo isso serve para a nossa evolução. Nossas dificuldades e nossos dons fariam então parte de um plano maior. Para a gente entender melhor essa ideia de encontrar o nosso destino, vamos fechar com uma última história. É sobre um homem chamado Isaac que tem o mesmo sonho 3 vezes. É um chamado que ele sente que não pode mais ignorar. E aí vem a grande virada da história, um momento de pura ironia. Quando ele conta o sonho para um guarda, o guarda ri e fala que também teve um sonho sobre um tesouro, mas que não foi bobo de ir atrás. O guarda tinha a chave, a resposta que Zeke procurava, mas não reconheceu o valor dela para si mesmo. E aqui está a grande moral da história, né? A jornada para longe foi o que ele precisou fazer para finalmente descobrir a verdade que estava esperando por ele em casa o tempo todo. Ele teve que ir para fora para aprender a olhar para dentro. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta, uma reflexão final. Que tesouro cada um de nós tem procurado tão longe que, na verdade, já está em casa, só esperando para ser descoberto?